Para determinarmos o tempo de trabalho de uma operação ou de um conjunto de operações, nós necessitamos levantar também o seu rendimento. E como é que a gente determina o rendimento de uma operação ou de um trabalho? É isso que nós vamos apresentar no vídeo que segue agora. O tema que vamos tratar hoje é cronometragem. E dentro da cronometragem existe um item, um tópico, que é a avaliação do rendimento. E essa avaliação do rendimento exige determinados cuidados, que é aqueles que nós vamos apresentar agora. Essa avaliação, ressaltando para a mesma pessoa, do rendimento que nós estamos falando, né, oferece, essa é a palavra certa, oferece tempos diferentes, né, na execução do mesmo trabalho. Então, o rendimento, nós vamos verificar que ele é, na verdade, uma faixa, né? Não é um valor absoluto. Né? É uma faixa que vamos classificar a situação daquele trabalho naquele momento para aquela pessoa e naquelas condições pela qual ela está executando a atividade. Então, o rendimento vai ser calculado pelo real observado, né? E um rendimento de referência. Então, vai ser essa relação entre o real observado e esse rendimento de referência. Então, este grau de rendimento vai ser a soma de duas situações que vamos apresentar agora. Da intensidade, de um lado, mais a eficácia de outro. E essa intensidade é a soma da força necessária para executar essa determinada atividade, mais a velocidade na qual é executado a atividade. Aqui, para avaliar o rendimento, nós vamos entender essa velocidade como, então, vamos destacar aqui o ritmo, tá? O ritmo desse trabalho. E essa velocidade com esse ritmo de trabalho é a soma da precisão na qual eu executo o movimento, né? Mais, olha só, mais a atenção que devo ter para ir executar aquela atividade. Quanto mais atenção eu preciso para executar uma atividade, e mais precisão eu preciso, isso vai me dar velocidade, somando essas duas situações. Né? Então, a força, como está colocado aqui, mais a velocidade, ela vai ainda precisar contabilizar o resultado. Né? Olha só então a situação, força mais velocidade mais resultado. Tá? Então, são a soma dessas três situações que vai nos fornecer, então, o grau de rendimento de um determinado trabalho. Né? Então, temos que ter atenção à eficácia, que dá o resultado do trabalho, né? O resultado que nós queremos, tem que ser o resultado que a gente pretende obter. Né? Mais ainda, então, a questão da intensidade, que é a força de dois elementos. Né? A soma de dois elementos, a força mais, então, a velocidade com a qual eu executo o trabalho. Bom, esse rendimento normal que nós vamos ver agora, né, ele vai ter de um lado, a evolução, então, nesse sentido aqui, da velocidade. Né? Quanto mais velocidade, mais a linha do X vai crescer aqui. E o dispêndio de energia na linha do Y, quanto maior, ele cresce nesse sentido que eu estou colocando aqui. Então, a relação entre essas duas variáveis de x e de y é que vai nos permitir traçar uma curva que é onde vai relacionar velocidade e dispêndio de energia. E isto vai nos dar a posição da velocidade ótima que nós queremos. Né? Então, a velocidade ótima, ela vai estar, vamos destacar aqui, ó, que é o chamado normal.
tá aí o destaque, né? A velocidade é ótima que vai nos dar essa situação. Como é que funciona essa nossa questão relacionada à relação entre velocidade e energia? Por exemplo, se nós pegarmos aqui uma velocidade aqui nesse sentido, né? Temos uma velocidade aqui no eixo crescendo, né? A hora que nós atingirmos este ponto, ela vai nos dar então aqui um dispêndio de energia, né? Então significa que estamos fazendo na parte lenta de execução do trabalho, né? Então olha só, se eu aumento então um pouco a velocidade, né, eu ainda estou consumindo uma certa quantidade de energia, né, variando nesse sentido aí. Agora, se eu passo para o outro lado do meu gráfico, né, onde eu começo a aumentar olha aqui, aumentando a velocidade de execução do trabalho, eu vou atingir aquele ponto lá. Atingindo esse ponto, eu vou buscar aqui, ó, do outro lado, né? Vou buscar o dispêndio de energia, está lá ele, né? Agora, se eu aumento mais a velocidade, a ponto de atingir essa situação aqui, né? Está lá, ó, aquele ponto eu atingi, eu tenho que buscar aqui, ó, né? O meu dispêndio de energia, então ele já cresceu de uma forma significativa, porque eu aumentei bastante a velocidade. Vamos agora aumentar um pouco mais a nossa velocidade nesse sentido aqui, né? Atingimos uma velocidade de trabalho maior ainda, né? Atingimos a curva lá e vamos ter que buscar o dispêndio de energia lá do outro lado, né? Olha aqui o quanto que cresceu esse dispêndio de energia, né? Então, por um lado, se eu aumentar demais a velocidade de trabalho, o meu consumo de energia para executar aquela atividade é grande. Então, o que eu vou ter que buscar? Eu tenho que buscar, vamos pegar essa marcação aqui, eu tenho que buscar uma faixa localizada de um lado neste ponto e de outro lado neste outro ponto aqui. Tá? E a minha faixa, então, a minha faixa de avaliação de rendimento, eu vou considerar essa situação aqui, né? E vou conseguir, obviamente, né, ter esse ponto médio de referência, aqui destacado, né? Esse ponto médio aqui. Mas eu tenho consciência de que é uma faixa de rendimento na qual eu avalio aquela atividade. Esse rendimento, ela tem que ter, olha só, gente, olha esse destaque, tem que ter harmonia no trabalho. Tu vê, ao olhar a pessoa executando um trabalho, ela está executando de forma de ter harmonia, que aquilo não está descompassado, né? Ela tem que ser natural, gente, ó, a harmonia, né? Tem que ser natural também. Eu saio dessa harmonia aqui, ó, entre a execução daquela atividade e percebo que a pessoa está trabalhando de forma natural, não é uma coisa forçada. Então, esse cuidado eu preciso ter ao elaborar a avaliação que eu estou pretendendo, né? E ela também precisa ser, ó, equilibrada, né? Olha só, gente. Natural e equilibrada, né? A pessoa tu nota que a pessoa, por experiência, tu percebe que a pessoa está fazendo um trabalho de forma nada artificial, né? Dentro de uma natureza humana para executar aquela atividade na qual ela está sendo trabalhada, né? Muito bom. Então, feito esse trabalho, nós já podemos agora ver como é que vão avaliar essa situação toda. Então, olha aqui, ó, pessoal. Eu vou ter uma referência, né? Eu sei o que é trabalhar normal. Então, é esse 100 aí, né? E eu preciso me posicionar em relação ao posto de trabalho de forma que o meu olhar, né, consiga enxergar o trabalho, né, de forma mais adequada. Então, o que é esse olhar, gente? Olha, eu posso assumir uma posição 1 a uma certa distância do trabalho, né,
ou posso assumir uma posição 2. Isso eu vou ter que avaliar pelo meu conhecimento de como é executado aquele trabalho, né? Então, eu me posiciono a uma distância que eu consiga enxergar todo o movimento daquela pessoa executando um determinado trabalho. E aí eu começo a ponderar. Se eu perceber que a pessoa está trabalhando de forma acelerada, né? Então, ela está vindo para esse lado aqui da minha lógica, né? Onde ele é positivo. Tá? Então, aí eu noto, está um pouco acelerado a forma dele executar o trabalho. Então, eu pego e somo 10%. Ele está trabalhando a 110%. Tá? Agora, eu vejo ele repetir a atividade novamente, eu vou avaliar vários ciclos, né? E ao avaliar o novo ciclo, eu percebo que ele está mais acelerado ainda, né? Então, eu vou avaliar, vou dar mais 10 para ele, vai dar 20, né? Vou dar um total de 20, vai somar 120. Né? Então, esse lado que vem para cá é o lado onde a pessoa está acelerando, ok? Agora, vamos fazer o outro lado do nosso raciocínio. Se eu noto que a pessoa, ao executar aquela atividade, ela está abaixo do ritmo normal de execução do trabalho, eu vou entrar para esse campo aqui, ó, tá? Esse lado aqui é quando a pessoa está executando o trabalho de forma mais lenta, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu avalio o trabalho e digo, olha, ele tá uns 20% mais lento do que normalmente ele mesmo executa essa atividade, ou por comparação que eu tenho o conhecimento dessa atividade. Então, eu vou colocar aqui, ó, o 80. Está trabalhando a 80% do normal daquela atividade, né? Vejo um outro ciclo e chego à conclusão que está trabalhando a menos 10%. Ora, menos 10% significa, então, que ele está trabalhando na escala, então, do 90% do normal, que é aquela atividade que estou avaliando, né? Aqui, a nossa régua de avaliação é de 10 em 10. Melhor começar assim, porque dá uma boa noção. Depois que eu tenho uma certa experiência e tenho domínio da metodologia, eu posso até diminuir essa régua, né, para de 5 em 5. Mas, inicialmente, a sugestão que fica é de 10 em 10, fica mais fácil eu ponderar, né? Então, no caso do nosso exemplo aqui, né, nós avaliamos 4 ciclos de atividade, né? Ó, avaliamos 1, 2, né, 3, 4. Ele repetiu 4 vezes a operação daquele trabalho, seja um trabalho administrativo, seja um trabalho de produção operacional no chão de uma fábrica, né? A metodologia inicialmente foi construída na avaliação de trabalhos operacionais no chão de fábrica, mas ela pode posteriormente ser adaptada. Agora, um exemplo para a nossa atividade aqui. Veja o que nós vamos fazer. Aqui eu estou medindo centímetros para cada passo, né? Nesse eixo aqui, ó, né? Está aumentando nesse sentido aqui, né? Passos por minuto, olha só, número de passos por minuto, né? E aqui nesse eixo Y aqui, ó, calorias por minuto, crescendo nesse sentido aqui, como se fosse o nosso eixo Y, né? Crescendo nesse sentido. Agora, então, vamos pegar um exemplo, né, para que consigamos, então, estabelecer, vamos pegar esse aqui, ó, 100 passos por minuto. Né? Esses 100 passos por minuto, a hora que nós vamos fazer esse trabalho aqui, né, vamos pegar essa primeira aqui de linha cheia. Ao atingir aqui, eu tenho que trazer ela para cá, ó, né, trazer ela para cá, e verificar quantas calorias ela consumiu, né, nesses 100 passos aqui, né, que significam uma relação de 60 centímetros para cada passo que ela ministra, que ela desenvolve, né? Então, eu consumo uma quantidade de energia. Agora, se eu chegar nesse ponto aqui, nessa linha tracejada, né, eu chego lá naquela situação lá, ó, né, que é onde é 75 centímetros para cada passo, o comprimento do passo. A hora que eu trago para cá para ver o consumo de energia, eu chego à situação, né, e vejo que ela consumiu mais energia do que a forma de caminhar anteriormente, né?
Agora, vamos pegar esse exemplo aqui. Né? Esse exemplo. Eu vou chegar até essa curva aqui. Ó, né? Ao chegar a essa curva, né? Eu chego à situação de que é 90 centímetros para cada passo. Né? E ao trazer para cá, para verificar o consumo de energia, né? Já posso chegar à conclusão aqui, ó, que ela consumiu bem mais energia do que os demais, né? Então, conforme eu aumento a velocidade do meu trabalho, né, eu vou aumentando, então, o consumo de energia. E existe esse, já deu para ver pelo experimento aqui, ó, que sempre tem ó, esse ponto aqui que é mais adequado ao trabalho, né, para as diversas formas de trabalhar. Então, eu preciso buscar sempre esse normal aqui, né, que eu estou destacando aqui para vocês, ó. Tenho que descobrir isso. Então, como não é tão simples eu descobrir um número exato, por isso que eu vou dando essas faixas, né, de referência. Aqui mais um exemplo na qual foi apresentado para vocês. Bom, esse era o nosso trabalho que nós tínhamos para apresentar. Se você gostou do nosso vídeo, você pode dar um like e se inscrever no canal.